Bom, então eu vou chamar aqui a nossa convidada Lívia. A Lívia, ela é nutricionista esportiva e funcional, fitoterapeuta, fez especialização em medicina chinesa, né, dentro da área dela, e também ela é auriculoterapeuta, tá? E além disso, por que eu convidei ela, né? A Lívia é minha nutricionista pessoal já de longa data, minha e do Diego. É uma pessoa extremamente querida, super competente e que realmente eu acho que vai contribuir muito aí com todo o conteúdo que a gente colabora aqui para vocês. Vou chamar aqui então a Lívia. Gente, enquanto isso, vocês me mandem joinha para saber se estão me ouvindo bem, se a conexão tá boa. Oi, Lívia! Olá, Ju, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, como é que vai? Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo, tá dando pra... Tá, Ah, tô te ouvindo. então, Desculpa fazer você ficar esperando aí, é que sempre tem que ter uma introdução, né? Um aquecimento aí pra galera poder entrar e imagina, saber o que que tá rolando, tá bom? sim. Primeiramente, queria agradecer, tá? Por você ceder o seu espaço, o seu tempo, que eu sei que é complicado, mas eu sei que você vai contribuir muito aí com todo o seu conhecimento, com toda a sua competência. E eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz por você estar aqui, tá? Eu que agradeço, imagina. Obrigada pelo convite, Ju. Imagina. Bom, então eu queria, assim, eu apresentei aqui o teu currículo, né, Lívia Currículo lá que tá no Instagram, mas eu Hum, queria te dar a palavra para você se apresentar aí para o meu público, para quem não te conhece. Tá, joia. Bom, gente, então meu nome é Lívia, eu sou nutricionista. Já sou formada tem uns 14, 15 anos já. Tenho uma boa jornada aí em consultório, né? E eu tenho uma especialização na parte de nutrição esportiva, fisiologia do exercício, né, na Unifesp. E eu trabalhei muito no Grupo Pão de Açúcar, com o pessoal de corrida, de caminhada, pessoal da academia. Então, eu comecei minha experiência no Grupo Pão de Açúcar com um grupo de corrida de lá, na época que tinha, quando começou o Maratona do Pão, aquela coisa toda. Ah, que legal. E aí, depois eu fui para essa área, aí entrei para o consultório, e aí comecei a atender a área clínica também, que eu gosto bastante. E hoje Uhum. eu tô me especializando na parte de medicina chinesa, como a Ju falou, então eu até já fui para a China estudar lá, enfim. E faço auriculoterapia aqui no consultório hoje em dia. E também eu acabo usando um pouco dessa mistura da nutrição esportiva com a medicina chinesa, junto com a nutrição funcional. Aí eu faço um mix aqui no consultório, nos meus atendimentos, e adoro, acho que dá super certo. E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, eu faço isso há 15 anos e faço com o maior prazer até hoje, como se fosse acho que o primeiro dia de atendimento. Eu gosto muito. E Eu, como paciente sua, comprovo que isso é verdade, porque você é super acolhedora, super simpática, sempre quer entender, né, o que a gente precisa, sempre alinhando, né, as nossas necessidades com as nossas escolhas. Eu acho isso super importante, tá super alinhado assim com o que eu acredito também. E Lívia, antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, eu queria que já que você falasse aí, fizesse sua propaganda, porque depois no final fica aquela correria, a gente sabe se o Instagram vai acabar com a live, vai ah, fechar e não sei o que, a gente acaba esquecendo. Então, já passa o pessoal, como vai ficar gravado, já fica tudo certinho. Onde é seu consultório, como é que a gente te encontra, o que que você, como é que a gente vai marcar consulta, enfim. tá, joia. Então eu atendo em São Paulo, né, no bairro do Paraíso, próximo aqui do metrô Brigadeiro. Eu vou deixar tem um WhatsApp lá no meu Instagram, que é 942647611, que é para agendamento de consulta, né? E tem eu e a Thalita, que é uma outra nutricionista que trabalha aqui comigo, que a gente faz aí os atendimentos. Então é só entrar em contato aqui para agendar, estou à disposição aí para vocês. Meu Instagram é @liviahasegal, né, com H, igual vocês estão vendo aqui no meu nome. E é isso, gente. Eu posso sempre procuro postar bastante coisa aí de dica, receitinhas, coisas aí pro dia a dia de vocês, para ajudar aí bastante. Que ajuda bastante mesmo, que eu, como eu falo, né? O meu calcanhar de Aquiles é a alimentação, você sabe disso, mas a gente se organizando, a gente sempre consegue dar um jeito, né, Lívia? Com certeza. E- Então, assim, só para fazer uma introdução aqui sobre o tema, até que eu tô vendo que tá entrando bastante gente que é
do teu público, Uhum. eu falo muito sobre medicina do estilo de vida, né? Que é a área de atuação que eu escolhi para cuidar dos meus pacientes, dos meus clientes. E o pilar da alimentação é um pilar super importante porque ele está ligado não só a essa questão de combustível, né, para o nosso organismo, para essa parte mais fisiológica, mas ela também está relacionada a outras coisas, né? A esses pilares afetivos que a gente tem de relacionamento, né? Nós brasileiros temos essa coisa de se unir em volta da mesa, comemorar com comida. Então, o alimento para nós como cultura, ele é muito importante, né? E não só como nutrição, né, Lívia, mas também como muitas vezes ele é causa de alguns problemas, né? E as pessoas ignoram isso. Então, os alimentos, a gente sempre entende, acho que está tão automático na nossa rotina que a gente não tem essa percepção que alguns problemas não são doenças, mas Uhum. sim problemas relacionados àquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? E aí, quando a gente fala, né, desse pilar dentro da medicina do estilo de vida, ele é um dos pilares mais importantes, porque são engrenagens que fazem com que o nosso organismo ele consiga ir para frente. Então, normalmente, por exemplo, quem começa a treinar, né, fazer atividade física, já tem aquela necessidade de se alimentar melhor. Aí percebe que com a alimentação ele dorme melhor. E as coisas ali, aquelas engrenagens, parece que começam a se lubrificar, onde o alimento tem um papel extremamente importante, né? E aí, assim, pensando quando a gente colocou lá as caixinhas de perguntas, né? É, a primeira pergunta que veio, que eu achei muito legal, que fazia todo sentido para a gente conversar aqui, é fazer uma conexão do pilar da alimentação com o pilar do sono, né? E aí a pergunta que veio lá na caixinha foi: quais alimentos impactam na qualidade ou na falta de qualidade do sono? Queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua percepção sobre isso. Tá, só pegando um gancho no que você falou, a gente Uhum, tem às vezes a noção, né, que todas as nossas células dependem do nutriente para funcionar. Então, tudo que você. Como é que tem um professor meu que fala que cada garfada ela vai levar a um destino diferente. Então, se você der uma garfada de uma coisa legal, você vai ter vai ter saúde. Se você der aquela garfada de alguma coisa ruim, você pode ter uma doença. Então, o alimento, ele é tanto vai do saúde, que vai te proteger contra um monte de coisa, até pode literalmente, te levar a doenças, e aí a gente sabe que uma das principais causas hoje em dia de doenças, né, é a alimentação ruim, o estresse. Então, tudo isso tem um impacto. Então, toda vez que vocês forem comer, sempre pensem que tudo que vocês vão colocar ali para dentro do organismo de vocês vai ter alguma função, né? Então, tudo que vocês puderem colocar de coisas que são comida, sempre que a gente bate na tecla de verdade, que não tenha muita química, muito industrializado, imagina que a sua célula não sabe reconhecer um adoçante artificial. Para que ela vai usar aquilo, né? A sua célula reconhece proteína, carboidrato, vitaminas, minerais. Então, isso é exatamente o que a Ju falou. A alimentação, ela impacta em tudo na nossa vida, em praticamente tudo. Mas falando do sono, né? Era só para dar um gancho. uhum. Sim, perfeito. O sono, ele, como todas as funções do nosso organismo dependem da alimentação, então tem bastante alimentos que a gente tem um impacto para melhorar o sono e para piorar. Então, os mais clássicos, a gente sabe que cafeína em excesso realmente tem um impacto importante no sono, né? Inclusive pessoas que são metabolizadores lentos de cafeína, que a gente às vezes costuma ver em testes genéticos, ou você mesmo que sabe, né? Se tomar um café 3 da tarde e não dorme, então você, esse tipo de pessoa, precisa realmente restringir a cafeína, às vezes até, assim, máximo só de manhãzinha no café da manhã. Então, cafeína tem um impacto muito importante. Carboidratos de alto índice glicêmico, então aquele carboidrato ou de muito açúcar, ou carboidrato que tem muita, né, farinha branca, que você come em maior quantidade, sem associar com proteínas. Então, se você come, por exemplo, só o tempo todo, só macarrão, pão, e você não coloca nada para equilibrar essa elevação, esse índice glicêmico que a gente fala, né? Isso tem um impacto também no sono, né? A falta de magnésio, por exemplo, impacta muito no sono. Então, o magnésio é um mineral relaxante. Então, se eu, por exemplo, tenho deficiência de magnésio, eu vou ficar mais ansioso. Eu, às vezes, tenho até aquela... Sabe quando a pessoa é toda contraída, ela é muito tensa? Isso pode ser falta de magnésio também.
e também ajudar no relaxamento para a indução do sono, né? Então, o magnésio está presente muito em vegetais verdes escuros, por exemplo. Então, tudo que é verde escuro, a gente precisa ter uma quantidade adequada em almoço e jantar aí para conseguir repor. E, às vezes, hoje em dia, tem gente que não come um verde escuro no dia, né? Tem gente que nem vê um brócolis direito na vida, no prato, nem couve. Então, como que vai ter magnésio? Aí a pessoa já se estressa. Aí a pessoa treina. O que que acontece? Ela treina, a gente perde magnésio no suor. Aí a pessoa quer dormir bem como, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa cuidar. E tem alguns alimentos, Ju, que são fontes de um composto chamado fitomelatonina, que eles ajudam a indução do sono. Então, como se fosse uma melatonina de uma forma natural. Então, por exemplo, cereja e kiwi. Tem estudos mostrando que o consumo de 2 kiwis antes de dormir tem um impacto na melhor indução do sono e numa melhor qualidade do sono. Então, kiwi, por exemplo, e um chazinho de camomila de dormir já poderia ser uma estratégia interessante para quem tem problema com sono. E usar os chás, né? Então, a gente tem chá de camomila, tem o chá de melissa, que é muito interessante. Tem um chá chamado mulungu, que é um chá bem interessante para sono também, lavanda. Então, esses chás mais calmantes, sem cafeína, para a noite, são interessantes para a gente começar a relaxar ali e melhorar essa qualidade do sono, que impacta em perda de gordura, em ganho de massa muscular, né? Rendimento em treino, mil coisas. Eu É falei uma... interessante, não imagina, Lívia, foi super interessante. Dessa vez eu nem tô anotando nada, porque como vai ficar gravado, depois eu vejo a live de novo, porque eu queria anotar tudo. Mas é bem interessante porque, assim, dificilmente uma pessoa procura um nutricionista por um distúrbio de sono, né? E o médico, quando ele é procurado por um distúrbio de sono, o paciente vem logo já com uma queixa que ele tem ou uma insônia terminal, ou ele demora para pegar no sono à noite, e ele já quer um remédio, né? E aí, quando você começa a fazer um inventário, né, alimentar, ele acha esquisito. Porque ele fala assim, ai, por que quer saber? Eu quero dormir, então me dá aí alguma coisa logo para eu dormir, entendeu? Exato. Então, isso é muito importante, porque é óbvio que a gente tem que fazer investigações de patologias, mas as primeiras estratégias, que são as mais simples de se fazer, são as que a gente precisa incentivar o nosso paciente a fazer, porque não só, né, tem também muitos estudos que falam, por exemplo, de insônia terminal, de paciente que se entope de carboidrato à noite. Exato. Né? Ele se entope de carboidrato à noite, aí depois ele não consegue dormir. Aí fica ligado. O cérebro fica ali, aquele monte de açúcar, como é que vai dormir, né? Exatamente, né? E também tem, falando um pouco sobre esse negócio do sono, estudos que falam sobre exposição à luz, né? Então, a alimentação também tem tudo a ver com isso, porque não se expõe ao sol, não tem essa estimulação de melatonina e tal. Então, acho que faz todo sentido, porque eu duvido que algum paciente te procurou falando que estava com problema de sono e queria mexer na dieta. Não é. E você sabe que é engraçado? Às vezes a pessoa chega, quer emagrecer, né? O que a maioria das pessoas que eu atendo geralmente busca emagrecimento. E aí, ao longo da anamnese, a gente vai perguntando. Às vezes a pessoa sai mais com recomendações para, tipo, primeiro ela melhorar o sono do que para emagrecer necessariamente. Até porque sem o sono a gente não emagrece direito, né? A gente tem um nível de cortisol muito elevado, a gente acaba não conseguindo até o controle da saciedade, né? O sono precisa estar adequado. As pessoas que não dormem, elas costumam ter menos controle da saciedade, então elas comem muito mais do que elas precisam. E então às vezes a pessoa vem por um motivo, a gente justamente vai investigando, e se não melhora isso, não consegue emagrecer. Aquela pessoa que faz dieta e fica patinando e não tem às vezes resultado. Mas o negócio é o sono. Exatamente isso. É muito importante o sono, né? Muito importante, sim. Sim, sim. E aí tem essa coisa, né, que eu falo, que é essa engrenagem, porque daí o sono não tá bom, aí não emagrece, aí quem tem privação de sono tem esses problemas de acúmulo de gordura e blá, blá, blá. E aí no final, quando a pessoa enxerga isso, ela já tá ali com uma resistência à insulina, tá com diabetes, tá com um monte de coisa, e ela acha que aquilo ali foi um problema, porque a minha família inteira é diabética, então você assim, mas essa construção, né, desses problemas ao longo do tempo, às vezes a gente não enxerga, né? Então... Com certeza. E ninguém pensa nisso mesmo. É uma coisa que se a gente não pergunta, também a própria pessoa nem fala.
Porque para ela, às vezes, é tão normal não dormir, ou dormir, tipo, tarde, dormir 3 da manhã, e isso impacta muito em hormônios, né? Então, e para ela, às vezes a pessoa faz isso a vida toda, né? Estudou tarde, fazia faculdade, chegava tarde, então é super normal. E aí, a hora que a gente vê, começa a impactar muito, né, na saúde, depois de um Não, tempo. perfeito. Achei bem legal isso, porque tem uma conexão grande. Bom, Uhum. a outra pergunta que eu recebi, que foi bem legal, é na medicina do estilo de vida, a gente fala muito sobre plant-based diet, né? Que é aquela dieta do Mediterrâneo lá, que as pessoas comem muita verdura, leguminosa, blá blá blá. E existe hoje uma tendência muito grande, né? Graças a Deus, que é o que eu acredito muito, das pessoas terem uma tendência a diminuir o consumo de carne mesmo, né? E querer buscar essa coisa de uma alimentação mais saudável e mais baseada em alimentos naturais. E Uhum. aí a grande famigerada vitamina B12 é uma coisa que a galera comenta muito, e eu recebo muito essa pergunta, mas como não é minha área de expertise, queria que você falasse um pouquinho, não só sobre a vitamina B12, mas assim, nessa questão de para quem é vegetariano, para quem está buscando essa alimentação, quais os principais cuidados, e aí falar também um pouquinho da B12. Tá. Eu acho uma dieta excelente, inclusive é muito saudável, né? Quando você faz certinho, porque tem gente que, embora a plant-based diet, ela acaba sendo uma dieta já, a pessoa já vai focada mais em vegetais e mesmo, né? Às vezes um vegano, ele acaba consumindo, se a gente parece que são meio nomenclaturas diferentes, mas às vezes eu vejo o paciente fala, eu sou vegano. E aí ele acaba comendo muito carboidrato, né? Então, o pessoal que tem uma consciência dessa dieta, ele já tem uma tendência de consumir muitos vegetais, o que é super importante. E hoje em dia, a gente pega pessoas que, na verdade, comem carne, que também têm deficiência de B12, né? A B12, ela é bastante importante porque ela depende de um fator no estômago, que é o fator intrínseco, para ser absorvido. Então, tem pessoas que têm uma digestão super ruim e mesmo ingerindo B12 de uma quantidade maior, elas acabam tendo deficiência porque não conseguem absorver. Então, isso é uma questão que não é só do vegano, ou quem faz essa dieta, ou enfim, mas eu vejo assim em geral, sabe? Pessoas, hoje, uma grande número de pessoas tem a B12 até às vezes mais baixa. Então, mas é uma preocupação sim, nossa, né, nesse tipo de dieta. A gente tem, se a pessoa ela acaba fazendo esse tipo de dieta e ela não é 100% vegana, ela acaba consumindo ovos, por exemplo, a gente tem uma fonte de B12 interessante, então não teria grandes problemas, eu não vejo muito. Mas quem é totalmente só come vegetais, não come nada de origem animal, muitas vezes a gente acaba suplementando, tá? Hoje em dia é bem fácil, né? É uma coisa que é bem assim, vende B12, assim, às vezes na farmácia. A gente acaba acompanhando em exames de sangue, porque incrivelmente existem pacientes que fazem essa dieta plant-based ou veganos, né? Não são quase a mesma coisa, que eles têm a B12 boa também, né? Então, porque a outra coisa que depende muito da B12 é como tá a microbiota intestinal. Então, Uhum. às vezes tem uma microbiota tão boa que o pouco que eles acabam ingerindo de B12 acaba sendo ali acaba sendo bem útil para o organismo e não cai. E a gente tem uma certa reserva de B12 no organismo também. Mas é muito comum, Ju, a gente fazer suplementação, tá? Geralmente a gente faz a cada 2, 3 anos uma suplementação, porque ao longo da vida essa dieta acaba realmente, a gente acaba tendo aí uma certa deficiência mesmo. Então, mas assim, é uma suplementação que faz de anos em anos, ou tempos em tempos, não é nada muito complicado. E como eu disse, hoje tem muita gente com a B12 baixa, então é uma coisa que a gente vê assim bem comum. E a B12 está relacionada muito com cansaço, com fadiga, quando ela está muito baixa, baixa performance em treino também a gente vê bastante, né? Então, na prática mesmo, e eu acho mais simples, acabar quando a gente acaba vendo um estoque baixo, faz uma suplementação e vai acompanhando, né? Uhum. E, enfim, mas de uma maneira geral, hoje em dia é bem comum a gente fazer essa suplementação com essas vitaminas. Mas esse tipo de dieta, ela é muito associada com redução de colesterol, uma dieta de controle glicêmico muito bom, né? Porque tem muita fibra. Então, é uma alimentação que eu acho bem interessante. E reduzir o consumo de carne de uma maneira geral é interessante, né? Hoje em dia, pelo impacto ambiental. Eu acho que é uma coisa que vale. Eu tenho muitos pacientes
que estão, vem aqui para a gente fazer essa transição de mudança para uma dieta Uhum. mesmo vegetariana, né, que inclui um pouco de ovos, ou então entrando com uma dieta vegana, às vezes mesmo, sabe? Eu tenho, nossa, acho que de uns 2 anos para cá, 3, muita gente me procurando para fazer essa transição. Nossa, muito mesmo, assim, tá? Aumentou bastante. É porque acaba que as pessoas demonizam um pouco nessa questão do vegetariano vegano, porque Uhum. fala, porque vai ficar com deficiência de vitamina, não sei o que lá. Mas Ele- quem come, assim, eu enxergo assim, mesmo quem come carne, né, enfim, Uhum. tem uma deficiência porque a gente tem preferências alimentares e a gente não consegue fazer com que isso seja algo bem distribuído, né? Então, Exato. optar por uma dieta que não coma carne, às vezes a pessoa não é nem por uma questão de saúde, mas uma questão de social mesmo, né, como É, você comentou, tá. mas é uma desculpa para quem não quer comer direito, porque fala, não, mas vegetariano só come carboidrato, vegetariano não sei o quê. E Não tem assim, a gente opção. né, não tem opção. Na verdade, tem, né? Quando é feita direito, de uma forma acompanhada, né? Como você falou, eu acho que é interessante, né? Fazer isso com acompanhamento. Porque, assim, no geral, a gente acaba tendo preferências, né? É, Não tem como. exato. Não, com certeza. Com certeza. Então é isso. Mas dá para super fazer uma dieta bem saudável, tendo, não comendo nenhum tipo de alimento de origem animal. Uhum. Então, eu lembro até quando eu tenho esse dia que não como carne, né? Às terças-feiras. E, assim, Uhum. conforme o tempo tá passando agora, eu vejo que tá ficando cada vez mais fácil, sabe? No É, começo era meio complicado mesmo. Ficava assim, nossa, mas o que que eu vou comer? Parecia que só existe carne e frango na vida, né? E peixe, porque peixe também você vê, a gente praticamente não come muito peixe, enfim. Mas aí, uhum. conforme vai passando, você começa a perceber, não, dá para adaptar, dá para fazer e não abrir mão de comida gostosa e comer direitinho, né? Com certeza, absoluta. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Hum. O pessoal tá mandando perguntinhas aqui, ó, na interrogação. Quem tiver pergunta, já manda na interrogação, porque se ficar pergunta como que é, no comentário, a gente vai perder, porque nós estamos conversando, a gente não está prestando muita Ah, atenção. Então, para quem tiver pergunta, já manda aqui no interrogaçãozinha, beleza? Bom, Lívia, agora vai ser um assunto polêmico. Eu até tinha falado para você, ó, se você achar que é muito polêmico, tal, a gente pula. Mas já que você não se manifestou, então vamos embora. então, É, vambora. hoje em dia fala muito, né, desse negócio de jejum. É jejum, 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 e o povo falando de jejum. E tem essa conexão, né, do jejum com a longevidade, porque fala que isso se conecta lá com os nossos primórdios, né, Hum, diminuindo radicais livres, enfim. Eu queria que você falasse assim, óbvio, pincelado, porque não tem como a gente falar em 5 minutos, né, sobre o assunto que é muito extenso, uhum. mas a sua opinião, assim, sobre o jejum, o que é o jejum de verdade, né, o que a gente considera jejum, tua opinião sobre o assunto. Tá, então vamos lá. Eu gosto bastante, até trabalho bastante pacientes que fazem jejum, né? Acho que é algo que tem já comprovação, então antes era algo mais assim, né? Mas a gente hoje tem muitos trabalhos mostrando a questão de renovação celular, de melhora de até resistência à insulina, colesterol, enfim, questões assim bem interessantes para a saúde, né? O que é legal? A gente entender para que tipo de paciente, nem só para que tipo de paciente, para falar a verdade, é que momento da pessoa a gente vai entrar com esse jejum. Porque assim, no começo, para quem não está habituado, e uma pessoa que, por exemplo, come muito carboidrato, essa pessoa pode ter mais dificuldade de fazer jejum, porque ela tem muito desequilíbrio glicêmico, né? Então ela tem picos e quedas, então é difícil ela segurar muitas horas sem comer. Então, de uma maneira geral, a gente precisa fazer uma transição para uma alimentação mais saudável, que vai ter um pouco menos, um controle do índice glicêmico melhor, e uma carga glicêmica melhor dessa dieta. E aí, a partir daí, fazer algumas experiências com o jejum. O jejum de 12 horas, ele é um jejum fisiológico, que a gente não considera um jejum que pode ser feito, por exemplo, todos os dias, não tem nenhum problema, é até algo saudável. O jejum mais de 12 horas, 14, 18, 24, enfim, pessoas que fazem até um pouco mais, é,
pelo menos inicialmente, se você nunca fez, ou sei lá, se você tem algum problema de saúde, é sempre melhor tentar ter algum acompanhamento médico ou de nutricionista, porque, por exemplo, vamos supor que você tem um descontrole da glicemia e você pode ter muitos episódios de hipoglicemia. Um diabético a gente não orienta a fazer. Por exemplo, uma gestante, enfim, uma lactante. Tem alguns casos que a gente não orienta o jejum, né? Mas vamos dizer que você é saudável, você não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema de fazer o jejum intermitente. Eu gosto de tem vários protocolos do jejum, né? Então, tem o protocolo 5-2, tem o protocolo você faz de assim dia não. Então, geralmente, a média dos jejuns vão de 14 a 16 horas, né? A média no mais comum. E a gente faz ou de assim dia não, ou faz segunda, sexta e sábado e domingo, enfim, não faz, né? Mas o que é mais importante é como que você vai fazer essa refeição fora do jejum. Porque às vezes a pessoa faz jejum e aí ela acaba, depois no período de alimentação, ela acaba comendo tudo errado. Ela come um Big Mac, né? Não, só exagerando. É tipo isso. Então, assim, aí, claro, a gente vai ficar com uma alimentação muito inflamatória depois de um jejum, então a gente vai perder todos os benefícios do jejum. Então, é muito importante que a gente quebre esse jejum com não muito carboidrato, e carboidrato de baixo índice glicêmico, preferencialmente com proteína ou com gordura, justamente para a gente não perder esse impacto que a gente teve aí no jejum, né? E aí, a gente depois faria um período alimentado de 8, 10 horas, dependendo da pessoa, e tentar o mais saudável possível, mais anti-inflamatório possível. E aí, pode fazer assim por muito tempo? De uma maneira geral, se você conseguir adequar todos os nutrientes que você precisa naquele momento alimentado, e você tem momentos que você vai não fazer todos os dias, mas, por exemplo, você vai fazer 3 vezes por semana, eu não vejo nenhum problema, eu acho até interessante. Agora, pessoas que estão numa fase de treino muito intensa, por exemplo, vai fazer uma prova, competição, aí eu já não poria. Então, dá para trabalhar com jejum, que é o que eu mais gosto, em ciclos. Por exemplo, faz 2 meses, aí dá uma pausa, aí depois 2 meses volta. E isso faz com que você vá tendo todos os benefícios do jejum, mas sem um impacto em deficiência nutricional ou, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que possa acontecer. Mas eu acho bem interessante, até treinos em jejum, algumas pessoas conseguem fazer. Agora, tem paciente que não tem um match com jejum. Tem paciente que não gosta, não se adapta, e aí a gente vai vendo. Mas, como eu falei, às vezes é a fase que a pessoa tá passando. Se você tá numa fase de muito estresse, tá, trabalho loucura. Eu não acho legal fazer jejum nessas fases, por exemplo. Eu esperaria passar um pouco e estar numa fase um pouquinho mais tranquila. Mas também, ao mesmo tempo, algumas pessoas me relatam que o jejum tira um pouco de compulsão. Melhora essa coisa de querer comer o tempo todo. Então, tem pessoas que se dão muito bem com o jejum. E outras que a gente vai ter que ver de acordo com a fase da vida. Mas dá resultado bem interessante. Eu gosto. Top. Muito legal. Até tinha uma outra pergunta que surgiu, essa eu nem tinha passado para você, que foi bem em cima da hora, que como você falou dessa questão do momento de estresse, né, e o jejum, que você acha que o jejum a gente pode usar como para quem tá acostumado, tá? Não tô falando assim quem tá começando, não tô falando de quem tá começando, mas para quem já tem um costume, já aplica, você acha que o jejum ele pode ser uma estratégia para lidar um pouco com essas questões mais de ansiedade, assim? Sim, eu acho, porque eu tenho muita resposta aqui de algumas pessoas que me falam justamente isso. Eu faço jejum, eu fico menos compulsivo, eu fico menos ansioso, eu tenho mais foco, eu preciso trabalhar o dia todo, por exemplo, tem reunião o dia todo, tem gente que prefere não comer e fica muito mais concentrado e focado. Então, tem gente com respostas muito boas, sim. Então, geralmente são pessoas já mais adaptadas, exatamente isso. São pessoas que já fazem um tempo, têm uma alimentação, no geral, mais regrada, já tem um estilo de vida bem bacana. E esse impacto nessa questão do foco, de melhora até cognitiva, é muito interessante. E até é questão de ansiedade, sem dúvida. Então, eu acho que sim, pode ser bem interessante. Legal. Eu, por exemplo, assim, eu já tentei fazer e tal, mas eu acho que eu sou do time que não rola. Gosto de tomar meu café da manhã,
né? De comer uma coisinha ali, já não é do meu time. Mas é interessante, né? Porque se fala muito sobre isso, até porque essas questões de você lidar de uma forma, olhar o alimento de uma forma diferente, porque hoje as pessoas, todo mundo queixa de ansiedade, né? Eu tava até vendo Todo mundo. para fazer uma live sobre esse assunto, e tal. E porque a ansiedade ela impacta na alimentação, impacta na atividade física, no sono, nos seus relacionamentos, enfim. E todo mundo se queixa disso, né? E aí o que as pessoas mais se queixam é que quando estão muito ansiosos, comem loucamente. E E aí, e principalmente carboidrato, né? Principalmente doces, carboidratos. E aí teve essa questão da pandemia, né? Quando a gente passou pelo isolamento e tal, a galera começou a comer loucamente e tal. E aí você não sabe mais se você tá ansioso porque você tá comendo muito ou se você tá comendo muito porque tá ansioso, né? Daí parece que vira um círculo vicioso louco. Às vezes o jejum quebra um pouco esse ciclo mesmo, mas Uhum. eu, eu tentaria com pessoas que já têm um pouco mais de experiência com jejum, assim, eu acho que pode ser legal. Senão pode dar ruim, né, Lívia? Então, às vezes a pessoa, se você tá muito ansioso e está comendo muito carboidrato e não tem hábito de fazer jejum, você vai passar mal, você vai Uhum. acabar realmente, sei lá, tendo uma queda de glicemia mesmo, ou sentir mal, Uhum. desmaiar, enfim, não sei. Mas eu não recomendo porque às vezes vira um estresse maior pro organismo do que uma ajuda, né? Então, Uhum. vale a pena tentar numa fase, especialmente no início, mais tranquila para testar e para começar a fazer. Uhum. Legal. Bom, cheguei na outra pergunta aqui, ó, que pediram pra gente. Dicas de alimentos para dar mais disposição ao longo do dia. Tá. Só uma colocação. Não sei se que você concorda comigo, assim. Você acha que é o que comer ao longo do dia para ter mais disposição ou como comer ao longo do dia para ter mais disposição? O que você acha? A hora que você faz a pergunta, já me veio na cabeça uma coisa que eu sempre vejo aqui. Existem pessoas que fazem combinações na dieta que não estão adequadas e elas ficam mais cansadas. Aí tem duas questões. Ou justamente comer muito carboidrato sem ter alguma coisa, uma proteína junto, uma fibra que vai baixar esse índice glicêmico e vai. Porque se você. Se a gente comer carboidrato o dia todo, você fica com igual uma montanha russa, sua glicemia. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A hora que cai, vum, dá aquele sono, parece que você não consegue. Tá falando com a pessoa que quer dormir. Então, essa queda brusca de energia geralmente vem porque você comeu muito carboidrato e depois você deu aquela queda. Então, isso acontece muito. Ou uma outra causa é aquela digestão muito lenta. A pessoa comeu muita gordura, muita proteína, muito, muito, muito. E aí fica com aquele fluxo sanguíneo só pro estômago, sai do cérebro, dá aquele sono, aquele cansaço. Combinações que você faz. Voltou? Ah, tinha caído? Ah, voltou. As combinações que você faz ao longo Voltou. do dia. Voltou? Tá. Tem diferença. Então, se você, por exemplo, sempre manter a carga glicêmica da sua refeição baixa, que é o quê? Você comer um carboidrato junto com uma proteína, alguma fibra, uma gordura boa, isso já tende a segurar bastante esse negócio, essa questão do cansaço. Se você comer alimentos de digestão não tão pesada, né? Evitar o excesso dessa gordura, por exemplo, uma carne muito gordurosa na hora do almoço, feijoada, lá tal da feijoada na hora do almoço, isso também ajuda, porque você vai ter um impacto menor no fluxo sanguíneo que vai ser direcionado só para o estômago, então isso melhora o cansaço. Uma outra questão que eu tenho visto muito agora na pandemia é o pessoal com a ferritina baixa também. Então, assim, eu tenho visto muita, como nunca tinha visto antes, o pessoal com ferro lá no chão. Não sei por quê, não sei se é uma coincidência, mas a maioria dos meus pacientes, então é bom avaliar alguns exames para ver se não tem alguma B12, ferritina muito baixo, que isso pode impactar. Aí, consumir fontes de ferro na dieta, que ajuda bastante, ou até suplementar, dependendo da pessoa. E, às vezes, Ju, não adianta ficar só consumindo cafeína, porque tem que entender a causa desse cansaço, né? Eu vejo gente se entupindo de pré-treino, cafeína termogênico o dia todo, e é o que eu falo, uma hora o negócio A vai falhar, conta vem, né? a conta vai vir. Então, uma hora espana ali o negócio e aí a gente não consegue mais recuperar. Então, ao invés de talvez ficar procurando alimento que vai te dar muito pique, nossa, cafeína, pré-treino, super coffee da vida, essas coisas assim,
que pode ser interessante em alguns momentos, mas avaliar a causa desse cansaço. E o que eu mais vejo no consultório é ferritina baixa, a combinação do carboidrato errada e excesso de comer muito numa refeição só, especialmente gordura, porque aí a gente fica mais prostrado mesmo. Então, tentar avaliar essas três causas para tentar achar uma solução. Porque às vezes sozinho a gente não consegue fazer isso. Às vezes tem que contar para alguém de fora enxergar isso em você e aí você conseguir arrumar. Mas se a gente pensar em coisas que vão dar mais foco, cafeína, chá preto é uma coisa que dá muito foco mental. Então, se está cansado mentalmente, o chá preto tem cafeína com teanina, que é um aminoácido que ajuda a dar foco. Então, o chá preto é bem interessante quando você vai estudar, por exemplo, tem uma reunião, precisa ter muito foco. Isso é legal. Agora, investiguem a causa, porque às vezes você fica chutando e consumindo um monte de coisa que nem sempre você vai penar até achar, né? Até resolver. Não, e às vezes a pessoa tá cansada mesmo, né? E tá cansada. Trabalha pra caramba, dorme mal. Vai dormir uma hora, acorda 6. Né? E Exato. aí ela começa. É aquela mesma coisa do remédio, né? Começa a querer a pílulazinha ali do efeito, do que vai tratar e não tá tratando a causa, né? E é o que Exato. eu sempre falo também, tem que fazer pausas, tem Exato. que respirar, né? Enfim, tem todas essas questões. Com certeza. Legal. É importantíssimo e a gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente fica cansado. Aí você fica achando que comeu demais, ou que, sei lá, tá com overtraining, não sei o que lá. Daí você fala, meu, pera lá, eu descansei, eu tô dormindo bem. Quantas horas eu tô trabalhando por dia, né? Enfim, tá. A gente mesmo não se reconhece nesses aspectos, né? Tá tão naquela loucura, naquele negócio, que aí você não consegue enxergar. Pois é. Vamos lá, tem 2 perguntas aqui. Vamos ver quais são as perguntas. Jejum à noite vale? Ah, tá. O jejum da noite, assim, de quando antes de dormir até de manhã, né? Sim. O de 12 horas, ele já tem alguns benefícios parecidos com o do jejum de mais de 14, 16 horas. Não é tão impactante, não é assim tanto, mas já tem um certo impacto sim, tá? E esse você poderia fazer todos os dias, que não teria problema. É um jejum, a gente chama de fisiológico, é um jejum normal, então é tranquilo. Para uma pessoa que dorme cedo e muitas vezes acorda e não toma café ali imediatamente, já tá quase 12 horas, né? É fácil de fazer, é um jejum que não é difícil. É bem simples. O jejum de exame de sangue. É verdade. Do colesterol, verdade. Vamos lá. Valeu. Tem mais uma pergunta aqui. Banana ajuda no sono? Sim, a Sônia, né? Sônia, assim, falar, bem lembrado, a banana, ela é fonte de vitamina B6, que junto com o triptofano que a gente pode ingerir de iogurte, pode ingerir de alguma proteína, qualquer que seja, ela vai ajudar na produção da serotonina. E a serotonina, ela auxilia na melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a banana, assim, o carboidrato à noite, gente, em excesso ele é ruim, mas o carboidrato numa quantidade pequena também ajuda no sono, porque também ajuda na produção de serotonina. Então, a banana tem carboidrato e tem a B6. Então, é excelente, assim, para comer uma bananinha, às vezes à noite, sei lá, com uma aveiazinha, alguma coisa assim. Pode ser um lanchinho da noite legal para quem tem questão com sono. Bacana. Você sabe, Lívia, que eu também já li alguns estudos de pessoas que têm distúrbio de sono, que você falou do negócio do lanche da noite, que a gente precisa investigar, que tem gente que fala que tem despertar noturno, né? E aí a pessoa, ela acorda à noite porque ela tá com fome, porque ela não comeu, tipo assim, ela jantou cedo, foi dormir, e à noite ela acordou no meio da noite com fome. Né? E aí precisou fazer alguns ajustes para verificar que, na verdade, ela não tinha distúrbio neurológico do sono. Era fome. Elas não estão se alimentando direito à noite. Sim. E tá com fome, né? Mas sim, às vezes um lanchinho da noite é bem-vindo, assim, uns 40 minutos antes de dormir, assim, deixa um intervalinho assim. Mas sei lá, se você é uma pessoa que janta às 7 da noite, vai dormir meia-noite ou 11 da noite, vale fazer um lanchinho, tipo, umas 9, por exemplo, entendeu? 9h30, assim,
que isso não atrapalha tanto e até pode dar uma ajudazinha, tanto na serotonina quanto no não despertar, né, à noite, pra Uhum, fome. perfeito. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Você tinha alguma pergunta da sua caixinha? Veio alguma coisa Ai, que você se lembra? meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tinha, mas eu não lembro agora. Eu acho que eu ia ter que mexer no celular. Ai, Não, fica tranquila. É porque assim, ó, eu das minhas perguntas, eu acabou. achei que assim que essas eram as que estavam mais relevantes, assim que dava pra gente explicar de bate-pronto, porque assim, tinha umas perguntas que eu achei que a gente ia ficar muito superficial, sabe? Daí não ia ser tão produtivo, Tá. né? Então, assim, daqui do pessoal que tá ao vivo, acho que não tem mais nenhuma. E então eu queria te agradecer, Lívia, demais, assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, de novo, né? Porque você foi incrível, assim, falou várias coisas legais. Depois eu vou assistir a live de novo, vou anotar naquele resuminho que a gente fez, porque eu acho que é importante guardar, né? Sim, E sim. espero que a galera que tá ao vivo aí tenha gostado também, tenha aproveitado. E deixa eu falar, eu vou só desativar os comentários, tá bom? Que eu faço sempre aqui no final das lives. Peço pro pessoal tirar print e Ah, marcar que tava ao vivo com a gente, tá bom? Que é legal até pra gente divulgar e tudo mais. legal. E depois eu faço também um postzinho de agradecimento, tá bom? Então Tá se ótimo. prepara aí. Prepara pra foto. Quando você estiver pronto, você me avisa. Pode falar. Um, dois, três e. Aí. Joia. Valeu, Lívia. Bom, então queria tipo dar as considerações finais para você falar. Ah, tem mais uma pergunta. Ai, olha, sempre tem uns atrasadinhos, né? Sempre tem uma pergunta. Ah, aqui, ó. Vamos lá. Vamos responder mais uma pergunta que temos um tempinho. Tenho muita vontade de comer durante a madrugada. Tem como ajustar isso? Olha, tá vendo? Foi É, justamente o que eu falei. Andréia, provavelmente você está comendo pouco ao longo do dia. É importante avaliar desde o seu café da manhã até o jantar, né? O que você pode fazer é aumentar um pouco mais a sua fibra no jantar, para você conseguir ter uma digestão um pouquinho mais lenta à noite, para prolongar a sua saciedade. Então, você pode consumir mais verduras, mais vegetais, por exemplo, à noite. Não consumar muito assim carne vermelha, porque isso até atrapalha um pouco no sono, mas assim, você coloca uma proteína mais leve, mais magra. Às vezes você está comendo mais carboidrato do que você deveria, então, e menos proteína, então a digestão ali está muito rápida, então o seu corpo também está, você está acordando com fome à noite. Né? Então, uma sugestão é mais vegetais mesmo. Você pode tentar colocar uma proteína magra. Se você come carne, pode ser um peixe ou um frango. Ovo também é legal. Se você não come carne, pode ser um tofu, por exemplo, que tem mais proteína do que as leguminosas, que são um grão de bico. Então, isso ajuda a gerar um pouco mais de saciedade. Aí põe um pouco de carboidrato, que também às vezes é uma outra questão. Você está comendo nada de carboidrato e às vezes também pode dar fome. Então, na verdade, a questão sempre, gente, é equilíbrio. Não dá para tirar uma coisa ou outra, né? Então, eu poria um pouco de. E é uma dica é tentar usar carboidratos a gente chama de raízes, a gente chama de tubérculos, né? Então, tipo assim, mandioquinha, batata doce, mandioca, porque eles prolongam a saciedade também. Então, eles têm mais fibras, então eles vão demorar um pouquinho mais para ser digerido. E talvez você possa prolongar a saciedade. E talvez você esteja jantando muito cedo. Aí faria um lanchinho da noite, como a banana com aveia, um lanchinho com kiwi lá, que pode ajudar no sono. Pode ser um lanchinho com abacate, que tem mais gordura e pouco carboidrato. Também interessante para consumir à noite, que ele ajuda no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, de repente, um abacatinho ali com um fio de mel, entendeu? E observa isso. Tem bastante questões assim que pode estar acontecendo. A gente precisa tentar entender. Eu tô só dando uns pitacos pra gente, né? O ideal seria investigar melhor. Mas pensa nessa questão que eu falei, que eu acho que já vai te ajudar bastante. Legal, acho que ela já até comentou aqui, falou que entendeu. Você viu que é bacana, porque é aquilo que a gente estava comentando, a pessoa às vezes ela tem algum problema específico, a gente vai sempre ali no problema. E É, esquece que tem N causas que podem causar aquilo ali, e que realmente, no caso dela, se ela chegar no médico, né, falando, olha, eu acordo muito à noite para comer, dependendo do colega, já vai enfiar um remédio para ela dormir ou alguma coisa para inibir o apetite. E na é, verdade, às vezes são só ajustes exato. diários, né, que vão se construindo para ela melhorar o sono dela.
Exatamente. Então tem que. É bastante coisinha assim, às vezes é simples mesmo, não é nada demais. Uhum. Ter um ajuste na alimentação e já resolver, né, o problema e não precisar ficar tomando medicamento toda hora também. Exatamente, exatamente. Bom, Lívia, obrigada, viu, André, pela sua pergunta aí dos 45 do segundo tempo, que estava quase encerrando. Mas obrigada, viu, Lívia? Então, eu vou deixar agora as considerações finais para você, para a gente poder encerrar, beleza? Tá joia. Bom, gente, eu queria agradecer primeiro, Ju, pela oportunidade, pelo convite. Estou aí à disposição. Sempre que eu puder aí, pode me chamar, que eu gostei bastante. Pessoal, então a minha dica, acho que maior que eu deixo para vocês é cuidem muito da alimentação de vocês, procurem comer o máximo de coisas naturais possíveis. Tentem aos poucos se livrar do açúcar branco, daquele refinado. Isso vai ajudar muito na vida de vocês, tá? E procurem uma ajuda também para alguém de fora enxergar o que vocês estão fazendo, porque a gente não se enxerga, né? Como a gente fala. Então, procurem uma ajuda profissional que vocês vão cortar um caminho, sabe? Assim, vocês vão investigar tudo e conseguem, às vezes, resolver as coisas de uma forma mais rápida. E claro que é todo um trabalho em conjunto. Então, nem a nutrição não salva tudo. A gente precisa, muitas vezes, de medicamento para muitas coisas. Mas existem coisas que são simples de resolver. E não precisa toda hora ir atrás de um remédio também. Então, eu acho que tentar ter um olhar de um profissional que vai olhar a vida e falar, olha, isso é para isso, come assim, você já vai melhorar muita coisa. E, enfim, acho que é isso, gente. Obrigada pelas perguntas de vocês. Eu tô lá no Instagram também, qualquer dúvida é só, pode mandar lá nos comentários, comentar nas fotos lá as dúvidas, que eu também procuro responder o máximo possível. Ok, obrigada, viu, Lívia? Obrigada mesmo, de Obrigada, Ju. coração. Estou muito Agradeço. feliz. Não, e pode deixar que, ó, tem muita coisa ainda. Depois dessas caixinhas de perguntas que eu fiz, tem muito assunto para rolar. Então, espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar assim, porque para mim também foi um prazer. Eu Tá que bom? agradeço. Tá bom, gente. Obrigada, pessoal. Fiquem com Obrigada.